Mês de outubro, chegando a campanha Outubro Rosa de Prevenção ao Câncer de Mama. Eu recebo aqui nos nossos estúdios a Márcia Fernandes Pimenta, que vai falar um pouco mais sobre essa campanha. Como foi, Márcia, descoberto o câncer? Então, eu senti, foi palpando, né? Eu consegui sentir o nódulo na mama direita. Então, eu procurei um médico aqui da cidade e ele pediu a mamografia para a gente investigar esse nódulo. A princípio, a mamografia não acusou e descartou, então, a hipótese. Mas eu continuei palpando e percebendo que aquele nódulozinho estava ficando diferente e então, eu retornei no médico, daí uns 2 meses, e ele pediu ultrassom para certificar. E, através da ultrassom, é que realmente ele percebeu que tinha algo anormal e que começou a dar um andamento do tratamento, começar o tratamento. Qual foi o sentimento aí no primeiro momento do diagnóstico? Assim, nesse momento da ultrassom, só teve um alerta, né? Então, eu procurei, fui encaminhado para um mastologista em Brasília, e isso foi em 2018, no mês 6. E, através desse mastologista, que ele pediu um exame, uma punção, que nós fomos investigar melhor. E daí, então, uns 15 dias após, é que ele me chamou e me deu essa notícia, que realmente era um câncer maligno na mama e que havia o tratamento. Nesse primeiro momento, eu acho que a gente fica assim meio paralisado. Você sabe que é uma doença difícil, né, de receber a notícia, mas é tudo novo, né? Você não sabe como que vai ser, você não sabe como começar. Acho que o momento assim do diagnóstico ali naquele momento, o médico foi muito cauteloso, muito assim tranquilo para passar a notícia, mas você fica sem saber assim o que eu vou fazer, qual o primeiro passo, o que vai acontecer, né? Esse acho que é o pior momento assim do estágio do tratamento. Até você ter um segmento do tratamento, começar a saber como que vai ser. Daí então, é, eu voltei, que esse mastologista foi em Brasília, eu retornei para a UNAI e procurei a MEC para dar um andamento no tratamento, em encaminhamento para Barretos. E eu consegui esse encaminhamento, isso era mês de julho, e eu consegui o primeiro atendimento para o mês de novembro. Então, de julho até novembro, eu só tinha o diagnóstico do câncer. Não sabia como que ia ser, então, assim, foi um momento muito difícil, foi uma fase muito difícil, assim, para a gente passar e esperar o começo. Mas a gente fica muito assustada. Assim. A palavra, assim, quando você é diagnosticado, você está com câncer, é pesado o diagnóstico. Mas acredito que toda doença, quando você descobre, né, é uma adaptação, uma aceitação, no início é complicado mesmo. Em algum momento houve um sentimento de não conseguir superar, e como foi o tratamento? Foi dolorido? Qual a diferença? Essa superação, assim, eu acho que parte muito do espiritual. Porque a gente sempre tem, em todos os problemas da vida, você tem essa fase de pensar como que vai ser, se a gente vai conseguir resolver. Né? Que seja qual for o problema, que a gente tem que superar ele. Então, assim, foi difícil uns momentos no início. E quando eu fui na primeira consulta em Barretos, que eu consegui, que já foi em mês de novembro, eu fui muito bem atendida, nesse sentido de me mostrar como que ia ser o tratamento, como que os procedimentos iam acontecer, né? E que era assim, era um tratamento que eu podia superar ele, esse problema, e que eu tinha duas opções: ou me entregar, né, assim, a desanimar e não querer reagir à doença, ou deixar a doença reagir, que foi o que o médico, na primeira consulta, me falou. Então, assim, é uma decisão que a gente tem que tomar. Você tem que, mais do que nunca naquele momento,
eu me via assim, na obrigação, na necessidade de eu ter que tomar a iniciativa de reagir, de lutar por ele, né? Por mim, pela minha família, contra a doença, contra o problema. Então, assim, nessa parte, eu acho muito o lado espiritual, assim, a gente tem que estar preparado para fortalecer. Porque essa força não vem do ser humano, essa força acho que vem de Deus mesmo. Então, sempre fui assim de caminhada. Então, acho que essa caminhada, ao longo dos anos que eu antes, já era me preparando para esse momento, né? Que esse momento ia ser difícil, mas que eu não ia estar sozinha, né? Que a gente tem uma força maior, uma fé, uma crença que a gente pode superar as dificuldades, os problemas. Mas a gente tem um momento de desespero mesmo. Acho que em qualquer situação, assim, esse momento de desespero, desesperança, né? De não saber o que vai acontecer o amanhã, a gente passa por essa fase, mas a gente tem que passar rápido. Porque quando a gente está assim, a gente não raciocina, a gente não tem força para superar. Então, tem que ser momentos poucos na vida durante o tratamento, esse momento de fraqueza. Porque esse momento, o tratamento não te permite viver isso. Você tem que acordar e saber que você está tratando, que você tem um problema e que você tem que superar esse problema. Então, e cada momento que vier o pensamento de dificuldade, é difícil, mas vai passar. Né? Então, é isso que Deus acompanha a gente e que põe as pessoas certas no caminho da gente no momento que a gente precisa. Então, foi aí que eu busquei força mesmo, assim, para enfrentar. Porque o momento de desespero existe mesmo. E qual a sua mensagem aí para todos nessa campanha Outubro Rosa? Eu acho muito importante esse mês e esses temas que a sociedade pôs para alertar os problemas da sociedade social, saúde, né? Porque às vezes a gente acomoda. E com esses trabalhos assim, de alerta, é um despertar das pessoas para esse sentido. E assim, eu deixo a mensagem assim, para que todas possam se conhecer o seu corpo, se palpar, né, na época certa de cada mês, investigar, né, se tem alguma anormalidade. Não ficar assim com o primeiro diagnóstico. Às vezes você vai a um médico e está com dúvida, insiste. Você tem que ter esse sentido, né, de saber como você é, como que é o seu corpo. Porque para o médico, às vezes, é difícil, porque um alerta que eu queria, uma observação que eu queria dar, a minha mamografia não acusou esse problema. Então, quando eu fiz a mamografia, que eu senti o nódulo, e o primeiro exame foi a mamografia, não sei se é pela densidade da mama, a mamografia o médico não conseguiu identificar. E aí, com 2 meses depois da mamografia, eu não aceitei, não tinha isso no meu corpo. Então, eu fui atrás de novo. E aí, então, que ele pediu um ultrassom para complementar a mamografia, e que, através do ultrassom, é que detectou. Então, o conselho que eu dou, assim, que sempre faça a mamografia, e que, se você perceber alguma anormalidade, pede exames complementares a essa mamografia, porque se ficasse só na minha mamografia, às vezes eu ia esperar o próximo ano para repetir ela, porque a gente faz uma vez por ano. E aí, 1 ano a mais num tratamento desse, o diagnóstico pode ter sido outro, né? E o meu tratamento foi bem tranquilo, porque eu descobri bem no início. Graças a Deus, eu fiz só a radioterapia, fiz a cirurgia da mama, tirei um quadrante e fiz a radioterapia. E tomo a hormonoterapia, que é um tratamento que eu vou fazer para 5 anos, durante 5 anos. Então, não precisei de fazer as químio, porque foi detectado bem no início.
E o alerta que eu deixo às pessoas, às mulheres, é que se conheçam. E que se insista, se você perceber que tem alguma coisa diferente em você, mesmo que às vezes, no primeiro instante, não seja detectado, pede uma orientação a Deus, um discernimento para você procurar ajuda e descartar todas as hipóteses possíveis, para que não passe de hora de começar um tratamento e se torne um tratamento mais doloroso.